Meus queridos irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaríamos de compartilhar neste momento com os irmãos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical, uma lição que tem assim uma grande importância em nossos dias, dado ao tema da lição, o ministério de apóstolo, lição de número 6. E nós sabemos que o último dos apóstolos foi Paulo, A palavra de Deus nos ensina disso. O próprio Paulo ele fala que ele foi o último dos apóstolos e há todo um parâmetro para este título de apóstolo, segundo a teologia bíblica, que nós sabemos, pela palavra de Deus. Por exemplo, os apóstolos eles foram nomeados pelo próprio Cristo, pelo próprio Cristo. E Paulo, embora quando Paulo é chamado para o apostolado, Jesus já havia ascendido em glória, mas ele aparece ao próprio Paulo e o comissiona para esta tarefa. Então, isso é meio contraditório quando nós vemos tantas pessoas que se auto-intitulam apóstolos em nossos dias. É justamente desse tema que nós vamos tratar nesta lição, o ministério de apóstolo, não investigando esse ou aquele dos nossos dias, mas como se deu o apostolado na igreja primitiva, a partir deste comissionamento pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que isso é importante para nós estudarmos? Para nós não entrarmos pelo engano dos homens. Sabemos que existem muitas pessoas que, mesmo tendo certo conhecimento bíblico, ainda se debruça diante desses tais que se auto-intitulam apóstolos. É óbvio que existem muitas pessoas com sinceridade em seu trabalho, porém, de forma equivocada, se auto-intitulam apóstolos. É disso que nós vamos tratar, e você pode já lançar mão da sua revista da Escola Bíblica Dominical, da sua Bíblia Sagrada, porque tudo aquilo que nós comentamos e que nós ensinamos e aprendemos tem a sua base no Evangelho, nos Evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que foi nos ensinado por intermédio dos apóstolos, o próprio Senhor Jesus, e também dos apóstolos, daqueles que ele comissionou para expandir o conhecimento do Evangelho, e esta era a maior finalidade do apostolado, levar o conhecimento de Deus. Eles foram comissionados como representantes de Cristo na face da terra, no início da igreja de Deus. E aí nós vemos que, a partir daqueles apóstolos de Cristo, o Evangelho se expandiu para o mundo. Mas o último dos apóstolos, Paulo foi o último dos apóstolos. Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro. Veja bem, meus queridos irmãos, esta é a lição de número 6, o ministério de apóstolo. Mas antes de darmos início necessariamente aos comentários da nossa lição, eu encontrei um artigo que eu achei muito importante e compactuo com esse entendimento, com esse
com esse raciocínio, com esta lógica, porque ela tem o seu padrão na palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com você este artigo que eu achei muito importante antes de darmos início aos comentários da nossa lição. Diz assim aquele comentarista: biblicamente, a palavra apóstolo tem a ideia de procurador ou representante de alguém. A ênfase do vocábulo não está na tarefa em si, mas em quem deu a tarefa ao apóstolo, ou seja, a ênfase está em Jesus Cristo, porque foi ele que comissionou o apóstolo. Por esse motivo, em várias de suas cartas, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Efésios 1, versículo 1, Colossenses 1, versículo 1, 1 Timóteo 1, versículo 1, 2 Timóteo 1, versículo 1 também. Pois fora Jesus quem o havia comissionado. E essa procuração era intransferível, ou seja, os apóstolos não poderiam nunca, jamais, levantar uma outra pessoa e separá-lo para apóstolo também. Não, porque essa comissão era da parte de Jesus, né? Então, só para ficar bem claro isso. Nem Paulo, nem os demais apóstolos da igreja primitiva tinham o direito de chamar alguém para ser apóstolo junto com eles. A escolha de alguém para o apostolado era prerrogativa do próprio Jesus. Atos capítulo 1, versículo 2. Além disso, apóstolo era alguém que viu pessoalmente a Jesus ressuscitados. Atos dos Apóstolos 1, 26 ao 26. Aliás, ao defender seu apostolado, Paulo faz uma clara associação entre ser apóstolo e ter visto Jesus. 1 Coríntios 9, 1. Ele também afirma que Jesus ressuscitado apareceu a todos os apóstolos. No seu caso pessoal, Jesus apareceu-lhe, abre aspas, como a um que nasceu fora de tempo. Fecha aspas, 1 Coríntios 15, 7. Pois foi em circunstâncias excepcionais, após Jesus ter subido ao céu, que Paulo viu a Jesus Cristo. Atos capítulo 9, versículos 3 ao 6. Os apóstolos do Novo Testamento caracterizavam-se, entre outras coisas, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. 2 Coríntios 12, 12, ver também Atos dos Apóstolos 5 e 12. Isso funcionava como confirmação de que o apóstolo recebera autoridade da parte do Senhor Jesus. Os acontecimentos não eram coisas do tipo cair no culto, mas verdadeiros milagres, como cura de aleijados de nascença, ou pessoas que nasceram com uma deficiência física, né? Atos capítulo 3, versículo 2 ao 8, depois 14, do 8 ao 10, e ressurreição de um jovem, Atos capítulo 20, versículos 9 ao 12. Para concluir, o ministério apostólico neotestamentário não era delimitado geograficamente. Paulo, por exemplo, foi apóstolo dos gentios, Gálatas 2 e 8 e Romanos 11 e 13. Não estava preocupado com territórios, mas com pessoas. Para eles não havia fronteiras. Seu interesse era levar aos não-judeus ao conhecimento de Jesus e não importava onde eles estivessem. Eu gostaria muito de citar aqui o autor desse artigo, mas não consta o seu nome, né? Tem muitas pessoas que gostam de aparecer. Eu achei isso muito importante e humilde da parte desse irmão, pastor, evangelista, presbítero. Não sei quem foi que escreveu o artigo, porque não consta o seu nome no rodapé do texto. Mas eu achei muito importante, compactuo com essa ideia, porque é dessa forma que, pela palavra de Deus, nós enxergamos, né, em detrimento deste apostolado ou apostolice, como bem intitulou ele o artigo, né,
mas acontece em nossos dias. E nós, como cristãos, como discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos tomar cuidado com todas estas coisas, com todos esses modismos que acontecem em nosso dia. E aí ele diz mais: minha dificuldade é em aceitar o movimento apostólico dos nossos dias, que reside em que os apóstolos modernos não viram Jesus ressuscitado, não foram designados pessoalmente pelo próprio Jesus, não realizam prodígios e sinais como na época do Novo Testamento. E ao contrário dos apóstolos do século I, se preocupam com a distribuição territorial. Minha conclusão é que tais pessoas declaram-se apóstolos, mas na verdade nunca o foram. E aí ele cita 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que Paulo fala muito bem desses falsos apóstolos, e também Apocalipse 2:2. Na verdade, alguém vem fazendo um estudo sobre esses apóstolos do século 21. E é essa conclusão que se tira, Então, eu acredito que seja de grande ganho para nós essa reflexão e essa discussão acerca desses fatos que ocorrem em nossos dias. Partindo para a nossa lição, o texto áudio da lição diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, o próprio Jesus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 1 é o que dá base a estes dons ministeriais, que a partir desta lição nós agora iremos comentar, iremos trabalhar, iremos estudar, os dons ministeriais, com base em Efésios capítulo 4, versículo 11. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja primitiva, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 16. Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16, diz assim o versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido a partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, observe que aquele movimento apostólico da igreja do primeiro século, ele tinha a sua base e a sua raiz no próprio Cristo Jesus, com uma finalidade, expandir o evangelho, edificar a igreja, manter a unidade na fé
na comunhão, na oração, na esperança da salvação e promover as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E parece que em nossos dias esse movimento, parece que em cada lugar, cada um quer ser rei de seu próprio negócio, o que nada tem a ver com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é importante que nós sejamos bem alerta, bem atentos, prestemos atenção na palavra de Deus. Se nós prestarmos atenção na palavra de Deus, nós não cairemos jamais em contradições, muito menos no engano dos homens que fraudulosamente elaboram um trabalho conforme as suas próprias ideologias e aí quando nós confrontamos com a palavra de Deus, não há base doutrinária nem bíblica nisso, e eles próprios se intitulam apóstolos, com objetivos que não são os objetivos do Evangelho, com finalidades escusas e muitas vezes causam escândalo ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Objetivo geral dessa lição: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Esse é o objetivo desta lição: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Objetivos específicos no tópico 1. Investigar biblicamente o colégio apostólico, todo aquele colegiado, como ele foi formado, qual a finalidade que ele foi formado. No tópico 2, retratar o ministério apostólico de Paulo. E no tópico 3, avaliar a apostolicidade atual, ou apostolice atual. A introdução diz assim: a partir da lição dessa semana estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo, tornando este caráter dos santos ao caráter de Cristo. É por isso que nós estudamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e conduta, ela que nos orienta, né? Como funciona a igreja como organização, a igreja como organismo vivo, que é o corpo de Cristo, e assim promovermos o reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13, de acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. Quando o comentarista fala esse concedido, não quer dizer necessariamente que seja traduzido como concessão, né? É importante que nós frisemos isso, que isso pode causar alguma dúvida. Esses dons são dádivas de Deus. São dádivas de Deus àqueles a quem Ele escolhe. Ok? Então, não confundir isso. Primeiro, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 1 Coríntios 12, do 27 ao 29. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18, mostrando a sequência de Efésios 4 e 11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Agora preste bem atenção, né, para nós termos esse perfil, esse retrato, esse tracejado sobre o apóstolo, sobre este dom dado aos homens, né, da igreja primitiva pelo próprio Jesus. Então vamos lá. Primeiro tópico, o colégio apostólico. O termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostolein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é
enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, conforme Hebreus 3:1. Abrimos um parêntese aqui para fazermos um breve comentário. Então, já dá para nós percebermos que este apóstolo comissionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha um objetivo, ele tinha uma finalidade. Em primeiro lugar, promover o reino de Deus, representar não somente a Cristo, como a sua palavra, a sua mensagem, porque era esta mensagem que libertava as pessoas. Não era a mensagem dos apóstolos, não. Era a mensagem do próprio Cristo que libertava estas pessoas de suas mais cruéis, vidas em que levavam escravizadas pelo pecado. Então, observe que o apóstolo, nesse contexto, ele é um representante de Cristo para promover as boas novas do Evangelho e levar ao conhecimento do pecador a salvação em Cristo Jesus. Então, o apóstolo, ele jamais falaria algo de si mesmo. O apóstolo jamais ele tentaria promover o seu próprio nome, mas ele tinha a incumbência, ele fora comissionado para promover o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles mesmo reconheciam que de si mesmo nada eles tinham e que pudessem oferecer a alguém. Observe Pedro, quando chega na entrada da porta, chamada Formosa. Pedro olha para aquele coxo de nascença e ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Então, observe que todos os seus trabalhos, todas as suas ações foram em o nome de Jesus. E já ouvimos em algum momento alguns destes apóstolos ou bispos falarem que Jesus falhou no seu ministério. Então, por aí, meus queridos irmãos, nós já percebemos o quanto diverge, O quanto diverge este apostolado do século 21 daqueles. Então, nós precisamos tomar cuidado e não dar crédito, a esses tais. Subtópico 2. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros. Quando falamos do colégio apostólico, estamos falando daquele grupo dos 12 que foram escolhidos, chamados pelo próprio Cristo para, a partir daí, promover o Evangelho e dar início à grande comissão, que agora abarcava também a todos quantos aceitassem a Cristo como Salvador e a mensagem do Evangelho. Então, entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno, o Salvador. Observe outra coisa interessante: esses homens, eles tiveram as mais belas experiências, Eles tiveram as mais lindas experiências auxiliando o Mestre em sua missão terrena, enquanto ele ainda estava com eles. Isso é tão importante para nós frisarmos e tomarmos cuidado com esses autos intitulados, para não cairmos nessas armadilhas que se formam. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Mateus 28, 19 ao 20, Marcos 16, 15 ao 20. De acordo com Stanley Orton,
eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 20, depois capítulo 25, versículos 25 e 26. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas, antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, 49, Atos capítulo 1, versículo 8 e ainda capítulo 2, versículos 1 ao 46. Então, observe que uma das características principais, né, destes homens fora também esse revestimento de poder. Enquanto eles estavam com o mestre, não houvera essa necessidade. Mas após a ascensão de Cristo, e aí vem as orientações em que eles fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, observe que é uma tarefa tão difícil e tão árdua que o homem natural, o homem sem Deus, o homem sem o revestimento espiritual, dificilmente ele vai conseguir lograr êxito neste ministério. Tem muitas pessoas que querem, né? Mas nós entendemos pela palavra de Deus que não é exatamente para as pessoas que querem, é para aquelas pessoas que são chamadas, são escolhidas por Deus. Não sei se é possível compreender isso, mas aqueles que são separados para o santo ministério, eles foram escolhidos por Deus para exercer tal tarefa no seu reino. E essas pessoas, elas precisam ser revestidas com o poder do Espírito Santo para poder executar tais tarefas no reino de Deus. Por isso a importância do batismo do Espírito Santo. Por isso a importância de se buscar os dons espirituais. Quando nós entramos para este campo de batalha, nós entramos para um campo que a batalha espiritual ela é invisível. Ela é invisível. Nós lidamos com uma batalha espiritual travada, e se você não é revestido do poder de Deus, talvez você não tenha discernimento muitas vezes de ações e atitudes que ocorram e aonde há uma influência maligna por trás daquilo. Daí a importância de se buscar os dons espirituais para não ser enganado, para não ser confundido, para não cair em contradição. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava. Mateus capítulo 4, versículo 25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Mateus 10 e 1, Lucas 6 e 13. Era grande a multidão que seguia a Cristo. Mas observe que havia no meio dessa multidão N razões, N motivos pelas quais as pessoas seguiam o Mestre. Uns o admiravam, outros queriam ver o milagre, outros buscavam de fato uma cura. Dentro da multidão as pessoas tinham interesses diversos. Mas ele escolhe apenas 12 para dar prosseguimento, para dar andamento a esta tarefa. Então logo nós entendemos que não são todos que são chamados, separados para seja este o ministério, né, de apóstolo, que hoje em nossos dias já não aceitamos essa nomenclatura, né, porque Paulo mesmo vai dizer: o último dos apóstolos fui eu. Tá? Então, letra B.
andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com Ele. Sabe, você aprender a teoria e também a prática, era essa experiência que eles precisavam ter para poder dar prosseguimento ao ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciando as boas novas do Evangelho, conforme Marcos 6:7, João 6:66 e ainda ao 71, e Atos dos Apóstolos 1:21 ao 23. Letra C. Receberam a autoridade do Senhor. Eles receberam a autoridade do próprio Jesus. João 20, do 21 ao 23. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Marcos 16, 17 a 18, depois conferir Atos dos Apóstolos 2 e 4. O verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Quando nós falamos dessa característica, né, aquele que é enviado, isso se assemelha mais ao missionário em nossos dias. Ao missionário, aquele que tem a missão de levar a palavra de Deus em outras culturas, em outros países. Nós podemos fazer associação mais a estes homens. Então, quanto ao dom apostólico, nós poderíamos, de Efésios capítulo 4, versículo 11, nós poderíamos resumir assim: apóstolo, aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência, Hebreus 13:1. O colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus, e os apóstolos atuais, missionários enviados pela Igreja do Senhor para levar a palavra de Deus em outras culturas, em outros povos. Então, é importante que nós deixemos isso bem marcado aqui. Tópico 2. O apóstolo Paulo. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Atos 22 e 3 e 25, capítulo 25. Ele era intelectual, fariseu, foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. É neste momento que Paulo tem um verdadeiro encontro com Cristo. Dado ao esplendor de sua glória, né? Saulo ele cai extasiado, cego, com aquele esplendor da glória do próprio Cristo, quando ele tem aquele encontro maravilhoso. Atos 9, do 1 ao 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Subtópico 2. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 e 7. Meus irmãos, quando nós emparelhamos a vida de Paulo, o ministério de Paulo, como ele sofreu por amor ao Evangelho, qual foi a sua vida no meio de uma sociedade que muitas vezes o
o recusava, o espancava. E quando nós colocamos essa pessoa de Paulo, né, já que estamos falando de apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu particularmente vejo Paulo como, não que os outros não sejam importantes, mas como eu vejo Paulo como um dos mais notáveis dos apóstolos, dado a sua vida de sofrimento e ao trabalho que ele fez levando a palavra de Deus aos gentios. E aí nós confrontamos com a vida que estes falsos apóstolos pleiteiam, buscam ter, né? Nós observamos, irmãos, e percebemos que não há dúvida de que essas pessoas elas não têm fundamentação bíblica e teológica para o trabalho que eles fazem. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é este mar de rosas pregado por estas pessoas. Então, nós precisamos estar muito alerta a isso, pedir o discernimento de Deus, pedir a graça de Deus para que Ele nos revele. Para que Ele nos revele aqueles que não têm essa visão espiritual e celestial do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não bate com a narrativa bíblica, não bate com aquilo que o próprio Jesus disse que seria a nossa vida em relação ao Evangelho. Compreenda isso. Subtópico 3. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Atos 1, 21 a 23. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo. Olha a narrativa de Paulo, olha a visão de Paulo quanto à seriedade deste ministério que é o apostolado. Então, ele mesmo diz que ele não é digno de ser chamado apóstolo. Ele quer dizer para nós que ele não teve aquela experiência dos outros apóstolos de andarem com Jesus. Compreende? Mas nós entendemos que Paulo teve aquele encontro. E na Bíblia é o único que se diz a respeito dos apóstolos que teve após a ressurreição aquele encontro grandioso que transformou a sua vida, é o apóstolo Paulo. Então ele vai dizer que ele é um abortivo. Como que nascido fora do tempo, o menor de todos, 1 Coríntios 15, do 8 e 9, entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, Atos 9, 4 e 5, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o Evangelho diretamente do Senhor, Gálatas 1, 6 ao 24, 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, conforme está lá em Gálatas 2, 6 ao 10, 2 Pedro 3, 14 ao 16, as igrejas implantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. 1 Coríntios 9, 2. Ou seja, mesmo que Paulo não se considera este apóstolo, como ele mesmo o diz, as suas ações, o seu trabalho, as igrejas que ele fundou, elas serviram como selo de autenticidade para esta comissão para o qual ele foi comissionado. Isso é importante que nós percebamos, é importante que nós analisemos estes pormenores, né, dentro dessa narrativa paulina. Tópico 3. Apostolicidade atual, ou apostolice. Efésios 4 e 11. Primeiro subtópico, ainda há apóstolos? Essa é a pergunta que alguém faria. Ainda há apóstolos em nossos dias? Esses que auto se intitulam. Tem um estudo que diz que, dentro daquele próprio artigo que eu li a princípio, alguém faz um estudo, anteriormente estava essa narrativa, mas eu achei importante frisar somente aquela primeira parte. Existe um estudo sendo feito em cima justamente dessa questão, né, dos apóstolos dos dias atuais, os apóstolos do
do século XXI, essa demanda de apóstolos, esses grupos de apóstolos, eles começam a se levantar a partir dos anos de 1980, existe todo um estudo em cima disso, e há pelo menos 3 grupos distintos de apóstolos. Existem pelo menos 3 grandes redes apostólicas em nossos dias. É isso mesmo, são 3 redes, quer dizer, estão divididos. Desde logo, vê-se que os apóstolos do século XXI não são um exemplo de unidade em Cristo. Em todas as 3 redes há uma fortíssima ênfase na batalha espiritual, que não é a batalha espiritual da qual a Bíblia pleiteia e fala e nos ensina. Tá? Não é nesse contexto. A maior das redes é a de linha carismática, outra é a messiânica e a terceira judaizante. Os apóstolos da linha judaizante negam que Jesus é Deus. Então, observe que já existem, né, essas 3 linhas, né? Uma linha de apóstolos carismáticos, outra linha messiânica e a terceira linha é judaizante, e esta nega que Jesus seja Deus. Então, precisamos ficar muito atento e alerta a isso. No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Não existem mais apóstolos como os 12 que foram comissionados por Jesus. Não existe mais esta função no reino de Deus, digamos assim. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, 12 ao 14. Então, observe que nós entendemos pelo Espírito Santo que mesmo que alguém se auto-intitule apóstolo, aqui estão as características dos verdadeiros apóstolos. E essa característica já foi marcada, creio eu, pelo Espírito de Deus, que é para não se imitar qualquer uma dessas situações, ou se querer ganhar nome com esse título. Observe só, a palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Segundo subtópico do tópico 3, apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre esses se acham Paulo e Barnabé, Atos capítulo 14, versículos 4 e também 14. Bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, Romanos 16 e 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Aí nós fazemos aí uma pesquisa no dicionário Vini e nós vamos encontrar essas informações. Subtópico 3. O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. É importante que nós deixemos isso bem frisado. O que há nesse movimento é um ministério de caráter apostólico, mas que em nada tem a ver com aqueles apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo.
Estes sim, homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, Irmão André e tantos outros, em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pelas instrumentalidades desses servos de Deus. Então, meus queridos irmãos, observe que estes citados aqui por último, que foram missionários que tiveram a incumbência de levar, de desbravar o Evangelho em países onde não se tinha conhecimento de Deus e de sua palavra, estes homens até que poderiam serem chamados de apóstolos, e não foram. Compreende? Por quê? Porque a doutrina bíblica que nós seguimos nos dá base de sustentação para não aderirmos a essa nomenclatura, digamos assim, porque isto foi uma exclusividade dos apóstolos de Cristo, comissionados pelo próprio Jesus e que tiveram a experiência maravilhosa de conviver com o próprio Cristo. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Dom ministerial de apóstolo. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras deste dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Que Deus em Cristo Jesus abençoe as nossas vidas e que nós possamos compreender a sua palavra como ela é, para não cairmos no engano dos homens, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina e confundidos por homens fraudulentos que fraudam o Evangelho para obter proveito próprio e objetivos escusos, que não são os objetivos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.